No Saber Direito desta semana, você vai saber mais sobre a Política Nacional da Pessoa Idosa no curso do professor Mauro Moreira de Oliveira Freitas. Durante as 5 aulas, ele vai abordar o Estatuto da Pessoa Idosa, o histórico da legislação e a aplicação de políticas públicas. Assista a aula 2. Olá, essa é a nossa segunda aula do Saber Direito e nós estamos tratando do direito das pessoas idosas, assim também com a Política Nacional da Pessoa Idosa também aqui no Brasil. E como nós tratamos na outra aula, as normas que fazem parte de toda essa formatação de garantias e que trazem a segurança à pessoa idosa, ela vem de muito tempo já, desde 1948, nossa Constituição, a Política Nacional do Idoso em 94 e até o nosso Estatuto, que entrou em vigor em 2003, a Lei 10.741. Tudo isso, ela deve ser conjugada com algo que diga respeito à política pública com relação à pessoa idosa. Então, para que se valha, né, de toda essa normatização que dá essa segurança para a pessoa idosa, nada mais comum do que a gente buscar também políticas públicas que dão sustentação à aplicação dessas normas. Bom, política pública no Brasil com relação à pessoa idosa, ela vem amadurecendo a cada ano. Para você ter uma ideia, a política pública com relação à pessoa idosa, ela tem agora 20 anos de caminhada com base no Estatuto da Pessoa Idosa. Mas quem faz a fiscalização, quem faz a aplicação, quem sugere políticas públicas no Brasil? É isso que eu gostaria de conversar com você. É isso que a gente precisa saber, até para agir como cidadão nesse país, para a gente buscar cada vez mais um aprimoramento de regras que possam garantir à pessoa idosa no Brasil a dignidade plena com relação às suas atividades. Bom, com relação a esta aula, aqui a gente vai buscar comentar a Política Nacional da Pessoa Idosa e a criação dos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional da Pessoa Idosa, Rede de Proteção das Pessoas Idosas e os órgãos de proteção do direito das pessoas idosas. Com relação à política da pessoa idosa no Brasil, nós temos que perceber que, como cidadãos, a gente precisa entender que existem legislações que fazem as regras e fazem também todo o arcabouço de normas que garantam a condição da pessoa idosa, e nós temos que ter, paralelamente, políticas públicas que atendam essa população. Que a gente tenha regras de fazer com que a população se envolva, tanto quanto propor novos regramentos, fiscalizar também, cobrar das autoridades, para que haja aplicação das regras que estão previstas, tanto na Constituição, como no Estatuto da Pessoa Idosa, como várias outras legislações que nós vamos tratar em outras aulas também. Mas, para começar, a gente deveria, hoje, tratar principalmente de um aspecto bastante relevante. Como fazer com que as políticas públicas no Brasil efetivamente tenham o envolvimento da sociedade civil. Como que a gente pode interferir nesse país para agir de forma democrática e fazer com que a gente se envolva tanto na cobrança das leis como na proposta de nova legislação. É importante você conhecer da onde que vem toda essa organização que faz hoje que o Brasil tenha uma das ideias mais bem aplicadas em termos de normas, de regras de conselhos, de atuação da sociedade civil e que a gente, obviamente, precisa aprimorar. Não se faz uma política pública sem envolvimento da sociedade civil.
Sociedade civil somos todos nós. E, para isso, nós precisamos entender que na Política Nacional do Idoso, lá em 1994, já se previa a criação de conselhos, a instalação desses órgãos que nada mais são do que uma mescla entre pessoas que trabalham no governo, pessoas da sociedade civil que têm afinidade com essa matéria e que vão buscar, como conselho, fazer com que sejam propostas naquele município onde tem os conselhos municipais, regramentos e políticas públicas que atendam aquele público específico. Funciona da seguinte forma: a Política Nacional do Idoso, ela se vale da criação de conselhos municipais em todo o país. Está previsto em lei, nós temos que fazer e fomentar cada vez mais para que cada município desse país tenha os seus conselhos municipais da pessoa idosa. Ali nós vamos ter parte da sociedade civil atuando, são órgãos, OSCs, associações, tem pastorais, tem várias entidades que podem participar. E do outro lado, também, temos pessoas do governo que vão dar o suporte. O conselho é formado, a prefeitura, o município deve dar a formatação, a estrutura de funcionamento, inclusive secretariado, para que possa funcionar, e ali é que vão ser formuladas as ideias, a captação de recursos. Criados os conselhos, eles terão seus fundos, e esses fundos podem receber recursos para que sejam aplicados conforme as diretrizes, as ideias, as deliberações desse próprio conselho. Esse conselho também tem a atribuição de fazer algumas fiscalizações, né, como, por exemplo, das instituições de longa permanência, casa-dia, e cobrar dos vereadores, do próprio prefeito também, a atenção ao que o próprio Estatuto e a Constituição prevê em termos de garantia e sustentação dos direitos da pessoa idosa. Cada município tem, então, o seu direito, né, sagrado de ter esses conselhos, para olhar pelos seus idosos naquele município onde se quer aplicar esses recursos e essas ideias que podem sustentar uma melhor condição de vida para o seu cidadão. Agora, cada estado também tem um conselho estadual que deveria, né, buscar sempre, e deve buscar sempre, uma integração desses conselhos, fazer as suas conferências, saber como estão os municípios dentro daquele estado, para colher essas informações, dar o suporte e fazer uma interlocução também com o Conselho Nacional da Pessoa Idosa. Esse conselho ele é ligado a uma secretaria que é ligado a um ministério. Esse ministério, atualmente, são ligados ao Ministério, já tivemos aqui Direitos Humanos, a Mulher, Família e Direitos Humanos, e podemos ter atualmente também na nova composição, mas o que eu preciso entender com vocês é que um conselho está ligado a uma secretaria que está ligada ao ministério, e quem faz as deliberações desse regramento é o conselho, mas quem aplica através do governo as deliberações é a secretaria ligado ao ministério que tem essa pasta como responsabilidade. Eu digo tudo isso porque realmente para nós termos leis, e nós temos leis e são leis boas e bem fundamentadas no Brasil em termos de garantia do direito da pessoa idosa, nós precisamos também ter uma política nacional para a pessoa idosa que observe efetivamente a aplicação desse regramento que tem como objetivo o bem-estar da pessoa idosa. Nós temos aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, de vários estados que nós atuamos, nós temos poucos estados em que os municípios desses estados já constituíram os seus conselhos e tem também o Fundo do Idoso. Esse trabalho ele vem sendo feito, ele vem ampliando. Ainda bem aqui no Brasil nós estamos amadurecendo em termos de ter uma rede maior de conselhos de pessoas idosas nos municípios, e esses municípios também estão começando a atuar, a saber como fazer os seus regramentos próprios e locais, assim como também criar o seu fundo,
fazer campanhas para que sejam arrecadados dinheiros para esse fundo e que eles apliquem esses regramentos, esses valores também no seu próprio município, com base naquilo que foi eleito pelo próprio conselho daquele município. Então, ainda estamos desenvolvendo, obviamente, nós temos uma tendência de ter mais municípios com conselhos em regiões mais do sul, mas nós já temos bons exemplos aqui no Brasil, como o próprio estado do Ceará, Pernambuco, né, o Amazonas vem se desenvolvendo bacana. E eu sei dessa condição porque eu venho atuando também em conselhos, onde eu venho aprendendo bastante e eu venho também fomentando com outros conselheiros que a gente tenha agilidade, maior envolvimento da sociedade civil. Então, dos conselhos municipais, estaduais, do Distrito Federal também, municípios dos idosos, o Estatuto do Idoso prevê no seu artigo 7º. Não existe dúvida de que a política para a pessoa idosa, ela tem que ter o envolvimento da sociedade civil. Por que isso? Para vocês terem uma ideia, uma formatação de uma instituição de longa permanência, que é hoje o nome apropriado para os antigos asilos, ele é constituído e ele é regulado pela Anvisa. Nós temos uma chamada RDC 502, que faz, então, quais são as regras para que uma instituição seja, então, formatada e ofertada para o público em geral. E essa fiscalização ela é feita pela Secretaria, né, do município e do Estado, ela é feita pela Secretaria da Saúde. É lá que eles vão buscar o cumprimento dessa RDC, fiscalizando as instituições de longa permanência, onde tem os idosos no município ou no Estado. Agora, o interessante disso aí também é que toda essa legislação, essa fiscalização, ela também pode ter uma aplicação de fiscalização do próprio Ministério Público, assim também como é a atribuição desses conselhos que nós estamos falando agora. Então, nós falamos na primeira aula sobre a base de formação de normas que regem as regras e garantias do direito da pessoa idosa. Agora, nós já estamos entrando numa política da pessoa idosa que faz com que garanta-se, nesse país, a aplicação das normas que o legislador fez entrar em vigor. Ou seja, um depende do outro. E é esse que o Estado democrático, e aqui, né, no Saber Direito, a gente vem trazer esse debate, essa discussão, porque é importante. É importante a participação da sociedade civil, porque, principalmente voltado para pessoas com algum conhecimento também jurídico, é lá que eles vão poder fazer vários trabalhos de deliberação de propostas de novas leis municipais, aqui no Distrito Federal, né, ou até estadual. É lá que eles vão fazer trabalhos de fiscalização para ver como é que está a situação. Eles vão fazer as resoluções para buscar editais, para chamar a sociedade civil para apresentar projetos, para fazer em parceria com a secretaria ligada ao Conselho da Pessoa Idosa. Então, é essencial também conhecer todo esse regramento, e é por isso que esse conselho, que é um conselho permanente de deliberação, ele é super importante para que haja um avanço desse amadurecimento da sociedade, principalmente no Brasil, em que nós estamos avançando no envelhecimento de forma muito rápida. Você deve estar se perguntando, mas será que nós estamos amadurecidos o suficiente para ter conselhos que funcionem? Bom, nós temos alguns exemplos hoje que a gente pode ter certeza que o sistema, se bem observado, se bem aplicado, ele funciona. Nós temos que ter uma participação da sociedade civil, temos que instruir essas pessoas para que elas façam parte desse ambiente, para que os conselhos façam essas deliberações e cobrem do governo local a aplicação e essas garantias que estão previstas na Constituição e na Lei 10.741, que é o nosso Estatuto da Pessoa Idosa.
É muito importante todo esse formato, que ele é um formato inteligente que coloca, de um lado, a sociedade civil, junto com funcionários públicos que atuam em secretarias específicas também e que conhecem o sistema. Porque o conselho, ele vai ter recursos à sua disposição, ele vai chamar o público, em geral, as instituições, para se apresentarem para obter esse recurso e fazer um trabalho de projeto social. O conselho vai fazer essa própria fiscalização e acompanhar a prestação de conta também. E nós temos que perceber que se nós não tivermos no município um conselho funcionando, isso é uma perda de recurso enorme. É muito triste a gente ver em alguns estados aqui do Brasil e até muitos municípios que não tiveram ainda a força, a conscientização de montar um conselho. O conselho é essencial. É através desse conselho que se faz um fundo, se institui esse fundo, tem CNPJ próprio, e na nossa legislação, o fundo ele pode ter captação de recurso de empresas do lucro real, por exemplo, que pode depositar nesse fundo 1% de tudo que iria arrecadar para o governo federal. Então é muito importante, se nós temos um conselho funcionando, imagina como isso é um auxílio para uma prefeitura que tem mais esse recurso para aplicar, com base naquilo que o conselho, junto também com funcionários do próprio município, podem chegar à conclusão do que é essencial. É extremamente importante. São com base nesses projetos em que nós podemos fazer um melhor atendimento ao público, fazer um censo local, saber quantas pessoas, por exemplo, têm direito a receber um BPC, porque já tem 65 anos, é uma pessoa vulnerável, tem direito sim a receber esse recurso, é um recurso de um salário mínimo, tá? Mesmo que não tenha recolhido durante a vida, né? Tem um regulamento próprio, que depois nós vamos falar um pouquinho melhor, mas imagine-se num município que faz um trabalho desse, numa iniciativa de um conselho, e se levanta, por exemplo, 100 pessoas que teriam direito e nem sabem desse direito, mas através do município eles fazem esse levantamento, cadastramento. Olha o quanto é importante para levar saúde, condição para essa pessoa. E esse dinheiro, imagina um salário mínimo vezes 100, de valores que vão ser introjetados naquele próprio município. Então, a melhor maneira de praticar a política pública voltada à pessoa idosa é conhecendo as normas que regem os direitos e garantias das pessoas idosas e que se institua também conselhos para fazer a política do idoso chegar nos municípios, assim também como o próprio Conselho Nacional e o estadual tenha desses conselhos municipais a impressão real das reais necessidades daquela população naquele local. É assim que nós vamos conseguir fazer nesse país, que é gigantesco, com 5.570 municípios, que a gente possa fazer essa teia, essa rede de atendimento em que nós vamos poder atender a nossa população, fazendo chegar o conhecimento do Estatuto da Pessoa Idosa, a prática de combate à violência à pessoa idosa, trazendo recursos, soluções para esses vários municípios em lugares longínquos, é como a gente pode fazer uma política verdadeira, saindo de Brasília, as ideias, mas fazendo chegar aonde realmente precisa. É assim que nós vamos fazer a disseminação do que tanto se quer, com uma Constituição cidadã que prevê as garantias e os direitos da pessoa idosa, assim também como a lei civil, assim também como o nosso Estatuto da Pessoa Idosa. Como a gente estava comentando, o Fundo da Pessoa Idosa é algo que é importante a gente entender como importante fundamento e também fonte de recurso para fazer valer o direito da pessoa idosa no nosso país. Esses recursos, eles têm várias fontes de fomento. Pode ser o próprio empresário que tem o regime tributário de lucro real,
ele pode doar 1%, a pessoa física pode doar 6%, e hoje, nas declarações do imposto de renda, está previsto lá, tem uma área específica para fins de doação. Com isso, a Receita Federal sabe que aquele 1% tem que ser destinado para um determinado conselho que tem um CNPJ devidamente registrado junto ao Conselho Nacional, e assim eles vão ter recursos para fazer essa política pública local, independente de dotação do próprio município. É algo que só se ganha. Só se ganha porque, inclusive, a sociedade civil faz parte, traz para o próprio governo quais são as prioridades de aplicação desse recurso e quais são as prioridades também da própria política pública naquela região. É interessante ver que alguns levantamentos se percebe que nem 2% do que seria possível de arrecadar no município é arrecadado. Daqueles lugares onde já se arrecada, porque tem muitos lugares que não tem o conselho, não tem sequer o CNPJ e o fundo instituído, então razão porque não pode receber recurso de nenhuma forma, seja do governo, seja até questões de ordem emergencial, para sustentar, como a gente teve caso de pandemia, né, como também projetos sociais que podem ser aplicados ali. Então, o conhecimento do fato de que pode ser instituído um Conselho Municipal do Idoso, que pode ser instituído um fundo do idoso em todo o município, e que todo o fundo pode receber de todas as empresas e dos cidadãos daquele local uma parte do que já iria depositar, não é que ele está tirando do bolso, na verdade ele está dizendo para a Receita Federal, esse 100% de imposto que eu tenho que pagar, eu vou destinar 1% para o Conselho Municipal do Idoso e o resto, 99%, eu vou fazer conforme a declaração, vou fazer o recolhimento. Tá? Então, não há nenhum prejuízo, pelo contrário, é só uma destinação, é só uma conscientização de que nós temos o direito de reter, em nome da política da pessoa idosa, daquele governo local, o direito de reter 1% para aplicar conforme a melhor impressão desse conselho municipal, que é um conselho permanente, deliberativo e que tem exatamente essa finalidade. Quais são as principais fontes de recurso para esse fundo do idoso? E nós estamos batendo, gente, nessa questão do fundo do idoso, porque é exatamente com dinheiro que a gente pode fazer alguma diferença, e diferenças importantes, como, por exemplo, criar um centro-dia. Centro-dia é uma das modalidades, como nós vamos ver, lendo depois os artigos do Estatuto da Pessoa Idosa, é uma das modalidades onde você pode prestar um serviço para a pessoa idosa para ele passar o dia lá. Por isso que é centro-dia. Então, imagina quantas pessoas são beneficiadas num município, de pessoas que precisam trabalhar e, às vezes, são a única pessoa que pode atender aquele idoso, ele não pode ficar sozinho. E é muito caro manter hoje, né? Muitas famílias não têm nenhuma condição de manter cuidadores de idosos, auxiliares, infelizmente. Seria o ideal, mas não tem como. Então, esse centro-dia, o idoso chega de manhã, ele é atendido, ele tem atividades lá, faz fisioterapia, almoça, né, toma um café, janta e depois volta para a sua residência junto com o seu parente para a residência, vindo junto do meio do trabalho, possibilitando tudo isso, uma estabilização melhor da família. É direito da família, é obrigação da família cuidar do idoso, mas nós temos que também cuidar de quem cuida da pessoa idosa. E é por isso, então, que nós temos que fazer esse tipo de recomendação. Cria-se o conselho, cria-se o fundo, esse fundo pode buscar uma empresa importante da região, que tenha regime tributário de lucro real, ele pode obter com isso um valor considerável, valor que não vai custar nada mais para a empresa, né? Só vai ser valor que vai agregar para essa prefeitura, e ele vai poder fazer um projeto de criação de um centro-dia nesse município, em que ele vai aliviar as pessoas que precisam trabalhar, o idoso que precisa ter uma melhor segurança alimentar, de saúde, né, inclusive de entretenimento. Vocês imaginam o quanto que uma ação dessa,
né, o quanto que é importante uma política pública assim amadurecida, o quanto que ela pode ajudar um próprio município a não ficar sobrecarregado no que diz respeito à saúde pública, alimentação, a cuidados, né? Então, é um sistema que, se todos se engajarem, funciona e funciona bem. Então, esses recursos eles podem ser da dotação orçamentária do governo, dotação proveniente de diferentes esferas do governo, então Estado, Federal, Municipal, próprio a Câmara dos Vereadores pode dirigir recursos para lá, multas aplicadas nos termos previstos da Lei 10.741, o Estatuto prevê que eventuais violações e multas aplicadas por violação do direito da pessoa idosa pode reverter para esse fundo. Aonde houve a violação, pode reverter, e esse recurso é revertido na melhor condição de vida das pessoas idosas. Recursos oriundos da aplicação dos recursos no mercado financeiro. Se tiver recurso, o fundo pode ser aplicado no recurso financeiro, enquanto aguarda novos projetos, e esses recursos também são também legítimos a serem usados em projetos. E as doações de pessoas físicas ou jurídicas, dedutíveis do imposto de renda, nos termos da Lei 12.213, de janeiro de 2010, e com alguma modificação agora, até maior facilidade para fins de recolhimento desses valores via a declaração do imposto de renda. Bom, vocês estão vendo o quanto, e eu tenho certeza que muitas de vocês devem estar pensando, poxa, eu não tinha a menor ideia disso. Realmente é porque nós evoluímos em termos de legislação, mas o Brasil envelheceu muito rápido e nós não tivemos tempo de fazer valer essas condições que a legislação nos propicia. Esse recado é muito mais até para os municípios. Os municípios precisam se instruir do que realmente pode lançar mão de recursos, de conselhos, né, para fazer uma melhor condição de vida para os idosos no seu município. É lá que ele sabe quais são as verdadeiras realidades, é lá que ele sabe quais são as prioridades, como é que ele pode aplicar esse dinheiro. Então, os conselhos, eles têm essa atribuição, e pode ser uma parceria maravilhosa de empresas, de entidades locais, tudo formatando essa questão de criar o conselho, fazer a conscientização do governo local, municipal, para que dê sustentação a esse conselho, que esse conselho faça as reuniões, as suas atas, resoluções e destine esses valores recolhidos pelo fundo para projetos próprios, para que eles fiscalizem as instituições de longa permanência local para ver a qualidade de atendimento e condições de vida dos idosos da região. Os centro-dias também que devem ser fomentados, também uma política de entretenimento, esporte, lazer, inclusão digital. São várias ideias que os idosos podem se fazer valer através dessas ações. Mas precisa, primeiro, conscientizar a sociedade local, fazer com que o prefeito faça uma indicação de uma lei aprovando a criação do conselho, se faça depois o seu regulamento do conselho, constitua-se o fundo, para que depois, então, toda aquela sociedade possa fazer valer um conselho que vai tomar todas as informações daquela população envelhecida local, vai levar para o Conselho Estadual, que levará com outros conselhos estaduais para o Conselho Nacional, que deve, através de uma conferência nacional, avaliar quais são as prioridades e as maiores dificuldades das pessoas envelhecidas no nosso país. Bom, essa é a questão envolvendo, então, a política do idoso na forma mais participativa e ideal, que é através dos conselhos municipais das pessoas idosas, conselhos estaduais, participação do Brasil em cima de regramentos que são também prestigiados em nível internacional. Por isso que nós falamos das conferências que levam a ter regramentos internacionais que o Brasil consignou lá fora e deve consignar aqui também no Brasil, porque fazendo essa adesão,
o Brasil tem como obter mais recursos para fazer políticas aqui no Brasil para a melhoria da condição de vida da pessoa idosa, assim também como a gente fica mais resguardado, porque há um compromisso do nosso país com a observância dos direitos humanos e dos regramentos que devem fazer com que a população tenha um maior resguardo e um nivelamento do que aquilo que se quer, nível mundial, depois de muita discussão, para o bem-estar da pessoa idosa no nosso país. Falando em melhores condições para os nossos longevos, para as pessoas com 60 a mais no país, nós sabemos, claro, que aqui no Brasil nós temos uma regra, né, que é o Estatuto da Pessoa Idosa, que deve ser aplicada, né, em todo o território nacional. Mas nós sabemos que, infelizmente, nós temos muitas condições diferenciadas no país. E o que pode ajudar isso a funcionar melhor? O que pode fazer com que esse desejo de uma longevidade, né, saudável, uma longevidade ativa no país, seja realmente aplicada? Nós temos que observar aquilo que já foi previsto na primeira Conferência Nacional das Pessoas Idosas no Brasil, que é o desejo de criar uma rede nacional de proteção dos direitos da pessoa idosa. Algumas pessoas chamam de RENADE, outras de RENADI, depende de onde nós estamos no país, mas é uma proposta para a formação de uma rede intersetorial nos municípios, nos estados, no Distrito Federal, com abrangência em todo o território nacional, conforme prevê a Política Nacional do Idoso, artigo 8º, inciso 3 da Lei 8842 de 94, para se estabelecer uma rede nacional de proteção e defesa da pessoa idosa. Isso é extremamente importante. Nós temos que fomentar a atenção entre vizinhos, né, denúncias também, como nós vamos falar mais adiante também, de violência contra pessoas idosas. E violência não é só aquela ativa, aquela que deixa uma marca no idoso. A violência pior, às vezes, é o abandono, é o assédio psíquico, né, que a gente precisa ter envolvimento da sociedade para a gente perceber essa condição num brasileiro, numa brasileira que viveu mais, está, às vezes, sozinha e não tenha com quem contar. Então, realmente é importante a família, na falta da família, a sociedade abrigar isso, trazendo oportunidades, como a gente falou de centro-dia, de eventos promovidos pelo próprio município, né, os próprios cultos religiosos, os envolvimentos sociais, tudo isso é uma oportunidade da gente envolver as pessoas nessa rede e ter um olhar mais próximo, até para poder construir melhor uma relação, né, que é muito mais, às vezes, direta no município, também com o atendimento primário, para a gente conseguir fazer um tipo de atendimento ao idoso que ele possa se precaver de doenças, possa ser orientado, saber a importância da hidratação, do esporte, do que ele pode pegar de medicamento na farmácia popular, do que ele tem de direito para poder ter uma melhor condição de vida. Isso é ganho para todos nós. Dos crimes contra a pessoa idosa, a gente não tem como deixar de falar dessa condição. Crimes contra a pessoa idosa é algo que vem crescendo, até porque também nós já falamos várias vezes aqui que o crescimento também exponencial que nós estamos observando das pessoas idosas no Brasil é enorme. Então imagina 50 milhões de pessoas idosas no Brasil, obviamente nós vamos ter também na mesma escala o aumento de violência envolvendo pessoas idosas. E que são essas violências? Depende muito da forma como acontece isso. Mas nós temos alguns padrões de ocorrência que a gente deve observar. E eu falo da violência da pessoa idosa aqui como um dos itens prioritários da violência contra a pessoa idosa e política pública, porque, infelizmente,
mais de 80% da violência contra a pessoa idosa acontece dentro de casa. E, infelizmente, também, mais de 50% dessa violência é praticada pelo próprio filho, filha. Nós temos alienações parentais, que são essas condições que um filho, às vezes, evita, né, e fomenta uma desavença entre o pai e um filho, né, evita essa convivência familiar. E nós vimos que um dos princípios do direito da pessoa idosa é a manutenção dos vínculos familiares. Então, é muito importante. Mas como o idoso vive no seio familiar, é obviamente que no seio familiar e no domicílio, e junto com a família, que deve acontecer, acabam acontecendo as maiores violências. E que violências são essas? E vale a pena a gente citar alguns casos. E eu peço até uma atenção de você a respeito disso, porque no momento que a gente tem noção dessas ocorrências, do direito da pessoa idosa, do Disque 100, que é um serviço que a gente pode denunciar, e como a gente, estudante e pessoas que têm um acesso a uma instrução melhor, é uma responsabilidade muito grande nossa. E está na Constituição que o direito da pessoa idosa deve ser resguardado pela família, pela sociedade e pelo Estado. Você faz parte da sociedade. Você deve observar que uma pessoa vulnerável está ou não sofrendo algum tipo de violência. E talvez você nem tenha noção de que uma violência está sendo praticada ou mesmo está praticando, se você não tiver uma atenção especial para esse nosso momento. A violência contra a pessoa idosa está elencada no Estatuto da Pessoa Idosa e nós vamos voltar lá. Mas eu queria que vocês, já de cara, por se tratar de algo importante para fins de política pública, pensassem em alguns preceitos básicos para não se cometer violência contra a pessoa idosa. A primeira é não ter preconceito contra a pessoa idosa. Temos que ter cuidado com relação ao ageísmo, etarismo. Nós não podemos aumentar ou diminuir uma pessoa em razão da sua vida cronológica, quanto tempo de vida, de anos ele tem, né? Isso não faz sentido. Não há por que fazer qualquer tipo de preconceito. Obviamente, existem coisas como uma busca de espaço no trabalho. Não é preconceito contra uma pessoa idosa, né, não admitir uma pessoa aos 60 anos, aos 62, para ser bombeiro. Isso é uma questão de aptidão física para a função que se quer. Agora, também não faz sentido um médico de 62 anos não poder concorrer porque é idoso num concurso público. O trabalho é intelectual, é um atendimento médico, profissional, não tem por que ter essa restrição. Também nós precisamos ver que o abandono é um crime dos mais praticados no Brasil. O abandono de não visitar um parente, o abandono de colocar um parente numa instituição de longa permanência e não voltar lá. A violência também, no que diz respeito ao assédio financeiro, isso é algo que a gente vem vendo muito praticado no Brasil. Infelizmente, nós temos visto que muitos aposentados acabam sendo assediados por filhos, parentes e amigos para que lancem mão da sua aposentadoria, tá? Ou façam, por exemplo, empréstimos consignados em nome dele para beneficiar terceiros, em função de que o idoso é uma pessoa que tem uma restrição de convívio social, além do normal com relação a pessoas mais jovens. Então, ele tem um ciclo muito pequeno de pessoas. E, geralmente, essas pessoas é que acabam praticando isso, pedindo de forma indevida para o idoso aquilo que ele não deveria dar. A sua aposentadoria é o seu resguardo, é aquilo que ele fez valer durante a vida toda para ter um mínimo de condições de vida digna. E aqui no Brasil, infelizmente, as aposentadorias, a gente sabe, não são aposentadorias no geral. 70% das pessoas do INSS, por exemplo, recebem valores muito próximos a um salário mínimo. Então, realmente, nós temos aposentados que não podem sofrer esse tipo de assédio financeiro em prejuízo extremamente gravoso para a pessoa idosa.
Então, são várias violências, nós vamos voltar nisso aqui, elas acontecem dentro de casa, você pode sim denunciar, e isso faz parte de uma política pública, e essa política pública, lá na Política Nacional do Idoso, a lei que nós já citamos aqui, que entrou em vigor em 94, já previa a formação de uma rede de proteção dos direitos da pessoa idosa. E lá está previsto se criar uma rede multidisciplinar para que a gente possa ter chegar a informação para o idoso dos seus direitos, formar um núcleo de atendimento, polícia, bombeiro, pastoral, da igreja da região, o atendimento de saúde, CRAS, CREAS, tudo isso que a gente pode ter relacionado para que a gente crie uma rede, inclusive com a sociedade, para que o idoso seja abrigado, para que ele não fique isolado, para que ele não tenha uma dificuldade de ver valer os seus direitos. Para fazer constar aqui, já que nós estamos falando em política pública voltada às pessoas idosas, e isso, gente, não é fugir do nosso tema, pelo contrário. Política pública quer dizer aplicação de direito. E direito é o que nós estamos fazendo. Aqui nós estamos no saber direito. E se você quer fazer valer o direito como cidadão, estudante, futuro concursado, você deve saber que temos alguns canais que a gente pode ajudar uma pessoa que está passando dificuldade, é a idosa, por exemplo. Nós temos o SAMU, que a gente pode chamar, o 192, delegacias especializadas em atendimento da pessoa idosa, delegacia, por exemplo, aqui no Distrito Federal, nós temos o DECRIM, e o DECRIM aqui, ele atende especialmente as pessoas idosas, crime de racismo, e ele tem um modo de operar diferenciado de outros crimes e de outros inquéritos, porque sabe que ali tem uma pessoa idosa e que merece urgência e cuidado, principalmente para as medidas protetivas que nós vamos tratar também mais adiante. Conselho do idoso, como nós falamos aqui, o conselho é algo extremamente importante para a sociedade, para o município, para o estado, até para o conselho nacional. É ali que pode haver denúncia. Você pode denunciar para o conselho municipal. Se não tem conselho municipal, procure o conselho estadual. E se, obviamente, vai ter conselho estadual aqui no Brasil, me ocorre que tem conselho em todos os estados. Mas se tiver alguma dificuldade de acesso, até mesmo o Conselho Nacional está aberto para receber algum tipo de denúncia, ideias, sugestões que sejam. E nós temos o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. A Polícia Civil geralmente utiliza o 197 e as próprias comissões de defesa do direito da pessoa idosa da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sou advogado e posso dizer para vocês, com certeza, conhecendo colegas de todos os estados, que todos os estados do Brasil, nas seccionais da OAB, nós temos comissões de defesa do direito da pessoa idosa e lá você pode também buscar como canal uma ajuda, um direcionamento para buscar qualquer tipo de solução nesse sentido. E solução que nós estamos, inclusive, levando como política melhor para esse país, estruturando algo que o próprio CNJ, os próprios juízes e os advogados privilegiem a mediação como uma forma, uma ferramenta de solução de conflitos envolvendo famílias, porque o idoso não pode esperar. E o idoso ele tem uma relação familiar muito sensível. Então não cabe judicializar determinadas situações. É melhor buscar, como tem aqui em Brasília, nós temos a Central Judicial do Idoso, por exemplo, uma ideia maravilhosa que vale a pena vocês conhecerem como política pública e também, aqui no Saber Direito, levar para vocês essa informação para que vocês conheçam a Central Judicial do Idoso do Distrito Federal, ligada ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e que faz mediações e tenta evitar a judicialização envolvendo conflitos de pessoas idosas. Então, são essas dicas que eu queria passar nesse primeiro momento com relação à política envolvendo pessoa idosa. Nós já fizemos, então, na primeira aula,
uma avaliação do que são os regramentos que acolhem a pessoa idosa. Nós vamos falar depois, numa próxima aula, além da Declaração dos Direitos Humanos, da nossa Constituição de 88, da nossa Política Nacional do Idoso, do nosso Estatuto da Pessoa Idosa de 2003. Nós temos muitos regramentos também que eu preciso passar para vocês, que são leis especiais que tratam de algum assunto que beneficia a pessoa idosa e que vocês precisam conhecer. São leis esparsas, são algumas leis, inclusive, aplicadas, às vezes, num só estado, mas são leis e uma legislação que deve ser conhecida para saber dos direitos que as pessoas idosas podem lançar mão, né? São várias, né? Os direitos que nós vamos ver com relação ao Estatuto da Pessoa Idosa e, logo em seguida, saber de todo o regramento que dá, inclusive, condições à pessoa idosa ter maior acesso e celeridade em processos judiciais, processos administrativos aqui no Brasil. Espero que vocês já estejam, então, entendendo o que é o direito da pessoa idosa. Vocês estão vendo que tem leis específicas para esse público, mas ele se estende para outras áreas do direito. Quando nós falamos em violência contra a pessoa idosa, obviamente nós vamos falar em Código Penal e Código de Processo Penal. Quando a gente fala em direito do consumidor, problema com o Estatuto da Pessoa Idosa em relação a assédio financeiro e com relação até relações com o banco, empréstimos consignados, relações de consumo do idoso e familiares com as instituições de longa permanência, nós estamos falando do Estatuto do Consumidor, né? Do Código do Consumidor. Então, assim vai. Nós temos várias leis do nosso Código Civil que trata também do direito da pessoa idosa. Então, toda essa legislação, ela faz com que a gente entenda a real condição e necessidade da pessoa idosa, quais são os seus direitos, além de um cidadão aqui no Brasil, que a lei é igual para todos, só que eles têm um momento especial e com algum tipo de resguardo, a partir dos 60 anos e a partir dos 80 anos. Tudo isso a gente deve estudar, entender e projetar esses direitos no direito específico, como o direito do trabalho, por exemplo, né, nas relações com cuidadores de idosos e a condição do próprio trabalhador como pessoa idosa no seu ambiente de trabalho. Quais são os direitos que ele pode lançar mão. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aqui foi um momento para a gente projetar tudo que nós temos de legislação, direitos e obrigações em relação à pessoa idosa e a Política Nacional do Idoso que sustenta todo esse arcabouço legal. E eu queria ver agora, com o nosso quiz, se você entendeu bem a matéria, se você compreendeu a importância da política do idoso no nosso país. Vamos lá? Então, vamos testar o nosso conhecimento. Qual a opção abaixo completa a afirmativa a seguir? A Política Nacional do Idoso tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover a sua autonomia, integração e participação ativa na sociedade, saúde, proteção e igualdade, a cidadania e respeito aos mais velhos, a vigência no Brasil das leis internacionais que protegem a pessoa idosa. Dentro do que nós conversamos, o que você acha? Está aí. Essa é a resposta. É para isso que a Política Nacional do Idoso vem sendo estabelecida no Brasil. Nós queremos que as pessoas idosas no Brasil, e é isso que a nossa lei traduz do nosso desejo, tenham autonomia, tenham manifestação de vontade, integrem com a sociedade e participem efetivamente na sociedade, inclusive fazendo valer seu direito de voto, por exemplo. Vamos à próxima? Os conselhos nacional, estaduais,
do Distrito Federal e municipais da pessoa idosa são a. Órgãos provisórios, paritários e deliberativos compostos por igual número de representantes dos órgãos e entidades públicas e das organizações representativas da sociedade civil ligadas à área. Órgãos permanentes de maioria de representantes do governo, deliberativo compostos por igual número de representantes dos órgãos da entidade pública e de organizações representativas da sociedade civil ligadas à área. C. Órgãos permanentes, paritários e consultivos compostos por igual número de representantes dos órgãos e entidades públicas e de organizações representativas da sociedade civil ligadas à área. E órgãos, e o D, órgãos permanentes, paritários e deliberativos compostos por igual número de representantes dos órgãos, de entidades públicas e de organizações representativas da sociedade civil ligada à área. Vamos ver? É isso. Como a gente explicou na nossa aula de hoje, os conselhos que são essenciais para que a gente possa lançar mão de uma política pública no país, eles são órgãos permanentes. Eles devem funcionar independente dessas alterações de governo. Funciona, eles são paritários. O que isso quer dizer? Que tem um número igual dos funcionários do governo e pessoas da sociedade civil. E se alternam na presidência também. Tá? E também são órgãos deliberativos, que vão trazendo da sociedade e do entendimento dos funcionários públicos, como funcionam a secretaria, cada órgão, vem um representante, por exemplo, da Secretaria da Saúde, vem um da Secretaria de Justiça, vem um da Secretaria do Desenvolvimento, o outro da Economia. Essa turma, somada aos representantes da sociedade civil, fazem um excelente grupo de pessoas que vão debater, deliberar e fazer com que aquilo colhido na sociedade seja aplicado na sua região. Então, vocês gostaram dessa aula? Nós lembramos, então, que nós começamos falando na aula anterior sobre o direito da pessoa idosa. Sei que muitos aqui ficaram surpresos, né, com quanta legislação e o quanto se debate a respeito dos direitos e garantias voltadas às pessoas idosas, que aqui no Brasil, como você agora já sabe, é 60 anos, a partir dos 60 que a pessoa é considerada idosa, e nós temos uma legislação ainda mais protetiva para as pessoas com 80 a mais. Mas tudo isso, ela só vai poder se valer mesmo se nós tivermos uma política voltada à pessoa idosa no Brasil, robusta, preocupada com essa condição que nós temos de envelhecimento acelerado. É por isso que hoje aqui no Saber Direito a gente estudou o que é essa política e como ela pode ser implementada da forma mais adequada possível para a gente fazer valer o direito da pessoa idosa. E eu espero você na nossa próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.